do intestino. O que é que ele faz? Ele vai aliviar as condições como prisão de ventre, por exemplo. Mas tem muita gente usando o laxante para perder peso. Só que essa prática pode sim trazer riscos à saúde. Aí a gente resolveu trazer a nutricionista Ana Karenine para conversar conosco sobre esse assunto. E ela já está aqui com a gente. Oi, Ana, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, lindona? Tudo ótimo. Eu seguro o meu cafezinho aqui e bato um papo com a Ana Karenine para a gente saber, afinal de contas, laxante emagrece? Então, na verdade, o que é que acontece? O laxante, né, como você falou, ele vai auxiliar, né, na defecação, facilitar esse processo. Só que o que é que acontece? Existem vários tipos de laxante, cada um tem seu mecanismo de funcionamento, mas a maioria deles, o que é que eles fazem? Eles contraem, fazem movimentos no intestino para puxar a água de outros locais e jogar na alça intestinal e fazer com que amoleça as fezes e facilite o processo de defecação. Só que isso traz consequências, né? Primeiramente, a questão da dependência. Então, quanto mais você utiliza laxante, mais você acostuma o teu intestino a só funcionar a partir dele. E aí tem a questão da desidratação. Pelo fato dele puxar água de outros locais, isso acaba gerando desidratação. E aí entra na questão do emagrecimento, que muita gente utiliza para emagrecer. Eu fiquei pensando, mas peraí, ir muito ao banheiro perde peso? Não tô entendendo. Essa é a questão, porque muita gente vê na balança reduzindo o peso, sente que a barriga está secando, mas na verdade o que está acontecendo é que você está perdendo água. Você não está perdendo gordura. Entendi. E aí vai gerar consequências. Não só você vai tornar seu intestino dependente, como vai dificultar o processo de emagrecimento, já que a gente precisa dessa água para absorver bem os nutrientes. Ou seja, é uma ilusão. É ilusão. Meu Deus, é porque como a balança mexe, né? Aí você fica ali animada. É, mas é uma péssima ideia. É uma péssima ideia. Agora a gente vai te dar ótimas ideias a partir de agora, porque a gente vai falar sobre alimentos que apresentam, né, um efeito mais laxativo. Tem alternativa para isso, não tem, Alternativas Ana? mais sensatas. O que é que acontece, né? A maioria das pessoas tem uma alimentação rica em industrializados, ricas em farináceos, e isso dificulta não só o emagrecimento, como também o funcionamento do intestino. Verdade. Então, a primeira coisa que você tem que focar é em alimentos que contêm fibras. E a gente tem dois tipos de fibras. Temos as fibras solúveis e as fibras insolúveis, que traduzindo um pouquinho, as fibras solúveis, elas retêm mais água quando chega no intestino, de forma como se fosse um gel. Isso, por exemplo, dificulta que a gente absorva, facilita a absorção de gorduras ela retém a gordura e a gente não retém tanto essa gordura no nosso organismo. Ou seja, é excelente, né? Exatamente. Porque aí a gente não engorda tanto. Isso é essencial no processo de emagrecimento, para quem quer reduzir colesterol. Em quais alimentos a gente encontraria E aí isso? a gente encontra, por exemplo, na batata doce. Todos os alimentos, eles vão ter frutas, verduras, vão ter tanto fibras solúveis quanto insolúveis. Alguns têm mais solúveis do que insolúveis. Então, por exemplo, a batata doce, ela tem esse potencial de fibras solúveis. Ajuda também na questão da saciedade, né? Diminui o apetite, que é importante também no emagrecimento. A gente tem, por exemplo, o farelo de aveia, que também tem fibras solúveis na sua composição, a berinjela. A maçã, e aí a maçã, por exemplo, muita gente acha que a maçã priva, mas não. Ela, dentro da maçã, né, a parte interna, a polpa, ela é rica em fibras solúveis. Porém, a casca dela é rica em fibras insolúveis, que facilita o trânsito intestinal. Então, para quem sofre de prisão de ventre, constipação, é importante também consumir a casca da fruta. Ou seja, nada de descascar a maçã, menina. Exatamente. Come com a casca e tudo, né, Ana? E aí entra na questão do suco, né? Que Sim. muita gente consome o suco, mas não consome a fruta. E aí você perde toda a fibra do alimento, que é o principal. Questão de abacaxi também, é importante consumir o bagaço, assim como a laranja também, que vão ter essas Assim, fibras. não, mas eu tomo todo tipo de suco. Mas cadê a fibra? Cadê a fibra? Não é que você só vai encontrar na fruta propriamente dita, né? Exatamente. Aqui você tem A selga. a selga. Os vegetais folhosos, eles têm essa propriedade, né, de ter um conteúdo de fibras insolúveis, facilitar o trânsito intestinal. Então, a selga, couve, espinafre, alface vão ter essas propriedades. Assim como a ameixa, né, que já é bem conhecida como mamão. Ameixa fresca e mamão. É um casamento aqui perfeito para quem vive constipado, né? Exatamente. Temos aqui também a chia. Tanto a chia, o psyllium também, que inclusive ele é bem conhecido. Novo agora o psyllium nessa forma de usar aqui agora, né? Sim, sim. Ultimamente está sendo bastante disseminado.
Mas o psyllium, ele vem da casca de uma planta que se chama plantago. E ele tem essa consistência, né, ter fibras insolúveis e solúveis na composição, de inibir o apetite, melhorar a saciedade, então vai ajudar no processo de emagrecimento, melhorar o trânsito intestinal. Ele é bem conhecido como ser um laxante natural. Um laxante natural. O consumir isso aqui diariamente traz prejuízo? De jeito nenhum. E aí o que é importante é associar o consumo de água, porque fibra não funciona sem água. E aí muita gente fala, mas eu consumo muita fruta, muita verdura, mas não toma água. E aí resseca as fezes e impede também o funcionamento adequado. Sempre que a gente fala sobre ingesta de água, a gente fala sobre aquele cálculo que a gente faz, ficou muito preconizado. Foi igual a história do sono, que depois a ciência, eu sou apaixonada pela ciência. Hoje eu estava discutindo no camarim com uma pessoa que estava falando que não ia tomar vacina e eu brigando para conscientizar que existe pessoas estudando para dizer que a gente tem que tomar aquilo. Então, a ciência já comprovou que não existe tantas horas de sono indicada para todo mundo. Cada pessoa é individualizado isso. Exatamente. A mesma coisa é a questão de água. Ficou muito preconizado que serão 2 horas, 2 litros, e não necessariamente. Pode ser que seu corpo exija mais, porque tem um cálculo para ser feito, né, Ana? Exatamente. Você multiplica seu peso por 35 ml. E aí dá a quantidade de ml adequada que você pode consumir no dia. Seu peso vezes 35, tá? Faça essa continha agora. Pega o celular e faz aí, Praguinha. Seu peso vezes... Praga se assustou ali com o peso. Botou seu peso. Wagner, faça aí você também, diretor. Seu peso... Olha, você tem que tomar 2,7 litros e não só 2 litros, como a maioria. Não pode ser só 700, você vai estar com uma ingesta de água insuficiente. Vamos falar de probiótico rapidinho, porque eu vejo muitas pessoas também difundirem nas redes sociais ele em cápsula ou ele líquido. A gente pode fazer uso dos probióticos diariamente? Já tem vários estudos mostrando os benefícios dos probióticos. Claro que deve ter uma orientação de um profissional, do nutricionista, do médico. Os probióticos, eles são bactérias benéficas para a nossa saúde que habitam o nosso intestino. A gente precisa dessas bactérias para que ele funcione corretamente e para que a gente consiga absorver também os nutrientes de forma adequada. E esses probióticos, eles se alimentam exatamente dessas fibras aqui. Então, se você não dá fibra para o teu organismo, para as tuas bactérias, elas acabam morrendo e acabam aumentando a proporção de bactérias maléficas para a tua saúde. Então, os probióticos, eles são necessários num processo de emagrecimento. Ou seja, não adianta tomar o probiótico e não ter outra alimentação, porque não está fazendo nada, só gastando tem que ser o combo. Tem que ser o combo. Ana, adorei o nosso papo. Você está nas redes sociais? Sim, @NutriAnaKarenine. Ana com 2 N? Isso. @Nutri... tá aí embaixo, ó. @NutriAnaKarenine. Obrigada, meu amor. Um beijo pra você. Aí, dá pra comer saudável, dá pra emagrecer. Persistência, a gente não tá aqui dizendo que é fácil, né? O processo de emagrecimento é literalmente um processo e que envolve muitos componentes, não é só o desejo, né, Ana? Exatamente, é constância. É constância e rede de apoio também. Procura aí o profissional certinho ou os profissionais pra você conseguir, tá bom? Obrigada, Ana. Até a próxima. Vamos levantar aqui junto.